Primeiro encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Vamos ler dois textos para as lições que nós gostaríamos que seja nessa noite. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nesta, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará luz, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Livro de Êxodo. Logo no início do livro de Êxodo, nós temos um grande desafio nas Escrituras Sagradas. Quando, no capítulo 2 de Êxodo, nós devemos ler o seguinte, a partir do capítulo 2: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo dele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Ó Pai secreto, celeste, fala ao nosso coração, eterno e salvador. Em Cristo Jesus dirige as nossas vidas. Aplica a mensagem pela instrução do Teu Espírito Santo, iluminando o nosso conhecimento e fazendo de nós um povo eleito para a glória, para a honra e louvor do Teu nome. Toma-nos nos Teus braços e sustenta-nos de acordo com a Tua vontade nessa noite. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus amados, se você for perguntado à porta da igreja, por que a escolha desses 2 textos? Um mostra Moisés, o nascimento de Moisés, e o outro o nascimento de Cristo Jesus. Moisés, o libertador do povo de Israel mais tarde. O homem usado por Deus para libertar Israel do Egito, para conduzi-lo, para chamá-lo e torná-lo uma nação. Jesus Cristo, o libertador do seu povo, o salvador de cada um de nós, que na cruz do Calvário deu a sua vida para nos resgatar
para que nós pudéssemos ser de fato o povo de Deus. Em Moisés nós temos o povo do Senhor. Em Jesus Cristo nós temos a igreja do Senhor, em toda a sua amplitude, de acordo com a vontade soberana de Deus, na aplicabilidade do ministério do Espírito Santo. Nos dois momentos nós temos a atuação do Espírito Santo de Deus. Nos dois momentos nós temos a soberania do Senhor presente para nos instruir e para nos ensinar. Mas que tema da nossa mensagem dessa noite? O tema nosso é para que todos nós possamos entender que na vida cristã os impossíveis são possíveis. Guarda isso na sua vida. Faraó havia determinado que toda criança deveria morrer. A família judaica não teria mais condições de ter filhos homens. Já havia tentado isso com as parteiras e foi impossível de coibir o nascimento de filhos homens. Agora a saída é que todo filho homem que nascesse nas casas deveriam ser jogados no rio Nilo. Então esse é o destino de Moisés. Nasceu bonito, vistoso, forte, mas não teria outra situação a não ser jogado nas águas do rio Nilo. Mas a soberania de Deus estava que ele seria mais tarde o homem que Deus usaria pela sua graça para libertar o seu povo. Então Deus deveria dirigir todas as coisas. Jesus Cristo deveria nascer de uma mulher, mas não poderia ter o concurso do homem, a participação do homem. É ato praticamente impossível como uma mulher poderia gerar no seu ventre um filho, com todos os cromossomas, um homem perfeito, sem o concurso de outro homem. E ao mesmo tempo, isto ao lado de uma família judaica tradicional, ser aceita, onde de fato ele seria criado como filho da casa, e não como um filho que veio para a casa, tudo dentro de um plano eterno de Deus, dentro de um plano estabelecido por Deus, com a participação do Espírito Santo de Deus, na geração, no cumprimento do ato profético do Senhor, dentro da soberania de Deus. Os impossíveis são possíveis. E eu gostaria de trazer 3 questões para os irmãos. Os impossíveis são possíveis quando nós duvidamos das impossibilidades. O grande problema nosso como ser humano é que nós passamos a vida toda duvidando das impossibilidades. Nós não duvidamos das impossibilidades. Não há saída. Não há respostas. Quando nós nos deparamos com coisas que aos nossos olhos são impossíveis, muitas vezes nós simplesmente afirmamos, não há mais saída, não há mais resposta. Tudo já está pronto, tudo já está definido. Quando você olha nas Escrituras Sagradas, em certo sentido, a nação israelita descria da possibilidade de Jesus nascer. Como a mulher poderia gerar um filho sem o concurso de um homem e ao mesmo tempo ter um lar estabelecido, de tal maneira que esse lar não trouxesse nenhum escândalo para a sociedade, para aquela família tradicional judaica. Quando Maria foi chamada e colocada diante do anjo, ela questiona, ela levanta a dúvida, como aquele impossível podia ser possível? E é nesse momento que Deus iria trabalhar. Deus só trabalha quando nós somos tocados por Ele, para colocarmos dúvidas nas impossibilidades colocadas diante dos nossos olhos. Quando a mãe de Moisés olhou para o seu filho,
ela pôde escondê-lo por 3 meses. O filho era bonito, mas ela olhou para ele e disse: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso duvidar. É possível salvar meu filho. É possível ter uma saída. É possível encontrar um caminho. É possível, pela graça de Deus, estabelecer alguma coisa dentro da soberania, dentro da misericórdia e dentro do poder de Deus. E ela, naquele momento crucial da sua vida, ela procura então colocar em dúvida que Moisés seria jogado no rio, morto. Era como se Abraão e Isaque caminhando, e o filho pergunta ao pai, mesmo o pai sabendo que o filho que era o cordeiro, na linguagem hebraica uma coisa fenomenal. A resposta que Abraão dá é uma resposta de esperança e de dúvida ao mesmo tempo. Deus proverá para si, meu filho cordeiro. É Deus que faz todas as coisas em nossas vidas. É Deus que nos coloca diante de todas as situações. E nós muitas vezes não temos enxergado isso no decorrer da história. Lutero, tremendo nas bases, como nós podíamos dizer, dos nossos dias, vinha a fixar as 95 teses. E quando você lê as 95 teses, você tem dúvidas se de fato aquelas 95 teses poderia fazer aquilo que fez. Se não fosse o movimento da graça de Deus. E mais tarde surge Calvino na história, Husserl, Melanchthon, os grandes reformadores. Como Deus trabalha em todas as coisas. Mas há outra coisa que eu gostaria de colocar para os irmãos nessa noite. Os impossíveis são possíveis quando nós construímos as possibilidades. Maria disse para o anjo: eis aqui tua serva, usa-me. Quando José ficou sabendo, eu gostaria que os irmãos parassem um pouco e olhassem Mateus capítulo 1, e pudessem observar algumas coisas muito interessantes nesse texto. Quando José, já esposo de Maria, que ainda não a tinha recebido, sabendo que ela estava grávida, o verso 19 levanta uma questão: mas José, seu esposo, sendo justo, era um homem firme na fé, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José tinha 3 saídas aos olhos humanos. Uma saída que seria a mais lógica de todas as saídas, e possivelmente seria a saída normal de qualquer pessoa, é ter pego Maria e ter corrido com ela para o sacerdote, e ter dito ao sacerdote: minha esposa, ainda não a recebi, e ela está grávida. Ela pecou diante do Senhor. Nesse instante, meus amados, o projeto de Deus viria todo por terra. Porque a ideia de uma família perfeita não estaria estabelecida. Mas o texto sagrado fala de José sendo justo. Era um homem também escolhido a dedo por Deus. Não foi simplesmente Maria escolhida a dedo, mas José foi escolhido a dedo. Era um homem justo. E ele não compreendia o que se passava. Então ele não usou esse artifício que o Velho Testamento deixa bem claro para nós. Ele teria um outro caminho, um segundo caminho. Esse segundo caminho, ele poderia receber Maria,
recebê-la nos seus braços, abraçá-la e dizer para ela: Maria, o que está passando com você é compreensível. Se aconteceu alguma coisa que eu não entendo, que eu não sei, é compreensível, eu te perdoo, eu quero você, você é minha esposa, você é minha amada. Mas fazendo assim, José ia mostrar que era um homem sem caráter. Ninguém pode fazer as coisas sem dar passos certos, sem compreender o que está acontecendo. Aí José pensa na terceira coisa. E eu gostaria que os irmãos olhassem, e depois, se algum irmão quiser dar uma olhada no grego, eu podia olhar um pouquinho mais, vai ver a força desse texto. Não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José disse: eu vou embora. Eu vou embora. Fugindo, aos olhos da sociedade judaica, estaria dizendo: este homem cometeu erro, este homem não quer assumir o seu casamento. Fugindo, José seria um bode expiatório, como os bodes expiatórios do Velho Testamento, aquele que ia para o deserto levando os pecados do povo. Assim ele poderia ter procedido, mas nesse instante o Espírito do Senhor atua. Ele estava construindo uma saída, e o Espírito do Senhor fala: recebe, Maria, pois gerado dela foi do Espírito Santo. Creia. Creia que o impossível está acontecendo. Receba, Maria. Calafetar um cesto, para que a água não pudesse entrar. Colocar o menino. Era simplesmente algo, era construindo alguma coisa da impossibilidade. Nós muitas vezes não construímos nas impossibilidades. O ministério sagrado é construir nas impossibilidades. Nós não convertemos as pessoas, nós pregamos para que o Espírito Santo de Deus aplique a mensagem e transforme os corações. Nós não fazemos o trabalho de conversão das pessoas. Esse é um ministério nosso. Nós simplesmente impactamos as pessoas com a mensagem da salvação. E a pessoa, tocada pelo Espírito Santo, aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, para a glória do Senhor, pelo louvor dEle. Mas nós construímos. O que nós fazemos em nossas vidas é construir, para tornar os impossíveis possíveis. Há muitos anos atrás, a minha cidade chama-se Guimarães até os nossos dias de hoje. É uma cidade pequena, perto de Patrocínio. E a minha família foi uma das primeiras famílias convertidas naquela cidade. Os missionários pregaram o Evangelho, meus pais aceitaram. E a igreja estava começando. E chegou um pastor da nossa cidade. Ele era pastor de Patrocínio, ia uma vez a cada 2, 3 meses a Guimarães, e ele chegou visitando a nossa casa, a casa de minha mãe, e disse: eu trouxe aqui da Maria um envelope. E dentro desse envelope tem uma ficha. A senhora vai preencher essa ficha de alguém que a senhora sonha e que a senhora gostaria que fosse salva em Cristo Jesus. Naquela época, o Evangelho estava começando na cidade. Minha mãe tinha uma irmã muito contra o Evangelho. Era uma mulher espírita. E a minha mãe orava por ela, e minha mãe colocou o nome dessa tia minha.
Meu pai até riu e disse: isso é impossível. E minha mãe continuou orando. Aí, com aquele compromisso, passou a orar 2, 3, 4 vezes por dia, orando para que Deus tocasse na sua irmã. Um dia, a irmã chegou em casa e disse para minha mãe: está acontecendo algumas coisas estranhas, e eu gostaria de ir à sua igreja. Ela entrou na igreja, o Espírito Santo trabalhou na vida dela, e ela nunca mais saiu. Morreu crente. Da sua família vieram muitas pessoas crentes. São os impossíveis. Mas nós precisamos construir. Nós construímos as pontes. Nós construímos o levar o Evangelho. Primeiro nós precisamos duvidar das nossas próprias vidas, que é possível quebrar os corações. E depois nós vamos construir. O sexto, construir vidas como a vida de José, construir vidas como a vida de Maria, para ver o impossível acontecendo diante dos nossos olhos. Mas eu gostaria de colocar a última coisa. Quando assim nós o fazemos, os impossíveis tornam possíveis para nós, quando nós entregamos aquilo que nós recebemos. A vida de Moisés nunca fora de Joquebede e do seu esposo. Ela salvou o seu filho, mas ela nunca teve o seu filho. Seu filho foi levado para a casa de Faraó a partir de 12 anos. Ficou até os 40 anos na casa de Faraó, conhecido como filho da filha de Faraó. Depois foi para o deserto, ficou mais 40 anos. Depois voltou para libertar o povo, mais 40 anos. Jesus foi criado por José e Maria, mas ele foi entregue para ser o libertador nosso, o nosso Redentor. Samuel foi um ato impossível aos olhos humanos, que aconteceu na casa de Eucana e de Ana. Mas um dia, Ana o entregou para o Senhor. Do Senhor pedi, e para o Senhor o devolvo. Nós muitas vezes olhamos nessa perspectiva. Quando alguém converte, nós não o temos mais. Ele passa a pertencer a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sua vida é para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a honra de Deus, para servir ao Senhor de acordo com a vontade soberana de Deus. Por isso a glória, a aleluia e a louvores diante do Senhor. Todas as vezes que nós orarmos para que os possíveis sejam possíveis, nós devemos estar dispostos a abrir mão. O Evangelho, meus amados, não é para os egoístas. O Evangelho é para os altruístas. O Evangelho não é para aqueles que têm desejo de posse. O Evangelho é para aqueles que abrem mão para servir. Não somos de nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos a serviço do Senhor, para a glória do Senhor, por louvor dEle, para a honra dEle. Nós vamos ter hoje o privilégio de ordenar 2 pastores. Meus queridos irmãos, para o ministério sagrado. E ao ser ordenado, eu gostaria que a família de cada irmão pudesse compreender uma coisa. A partir de hoje, a não ser que ele fique aqui como pastor da igreja, mas normalmente não fica, pode ficar 1 ano, 2 anos, depois vai embora, a família não vai tê-lo mais no Natal
e nem no dia de ano. Porque ele não pertence mais à família. Ele pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo. E o dia que ele olhar para ele mesmo e pensar, eu quero ser da minha família, Deus amados, ele está enterrando o seu ministério. Nós servimos a Deus, porque para isso nós fomos chamados. Nós somos entregues a Deus, para a glória de Deus. Lá de Cristina, do interior de Minas, veio o pastor de vocês. Se vocês forem em Cristina, é uma cidade de primeira. Não dá para colocar a segunda. Já passou. É como a minha cidade. Ele veio para cá. Natal e dia de ano e outras festas são aqui. Aqui é a sua igreja, aqui é seu povo, aqui é a sua família. Nós somos chamados para isso e nós precisamos compreender isso. Quando nós consagramos nossos filhos pelo batismo, nós entregamos nossos filhos nas mãos de Deus. Por isso, se algum dia nossos filhos saírem, forem para fora, não voltar para o Evangelho, nós podemos ajoelhar diante do Senhor e dizer, Senhor, traga os meus filhos, porque eles pertencem ao Senhor e não a nós. Nós os consagramos a serviço do Senhor, para a glória do Senhor e para o louvor do Senhor. E podemos requerer isso de Deus. Os impossíveis se tornam possíveis. Não para nós, mas para serviço de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Não para usufruirmos, mas para colocarmos a serviço da obra do Senhor. É o Moisés que sai das águas e é criado para ser o grande libertador do povo. É Jesus. E José foi um homem que compreendeu isso na sua grandiosidade. Um dos textos mais lindos que eu tenho nas Escrituras Sagradas é o verso 25 do capítulo 1. Esse texto é o texto que mais me ensinou na vida a aprender a respeitar as coisas de Deus. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ele respeitou os desígnios da graça de Deus, de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus. É isso que faz de nós sermos o que nós somos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos nas possibilidades, nós vivemos nas impossibilidades. A sua vida em Cristo é um ato que é impossível aos olhos humanos, mas que Deus, na sua graça, tornou possível, porque o Espírito Santo de Deus gerou uma nova vida na sua vida. Nós só cremos assim. Nós não somos crentes porque nós escolhemos ser crentes. Nós somos crentes porque Deus, na sua sabedoria, nos escolheu, nos chamou e nos quebrantou. Um dia, quando mesmo que eu tenha levantado as minhas mãos, um dia mesmo que Deus tenha mudado toda a minha história, mas o Espírito Santo de Deus tocou na minha vida e fez de mim servo, para servir o Senhor, para a glória dEle, para o louvor dEle, de acordo com a vontade dEle. Os impossíveis. Então, meu querido, quando você estiver diante de uma situação que aos seus olhos não tem respostas, primeira coisa, duvide. Levante a dúvida. E na sua dúvida diga, é possível. Eu vou construir a possibilidade. Segunda coisa que você deve fazer, ao construir a sua possibilidade, creia que é possível.
E a terceira coisa, consagre diante de Deus. E quem faz tudo é Deus. Tudo quem faz é Deus. Nós cremos na soberania de Deus. A reforma do século XVI, que fez existir a Igreja Presbiteriana, nada mais nos trouxe do que a soberania de Deus, nos ensinando que os impossíveis aos olhos humanos são possíveis aos olhos de Deus, para a glória de Deus. E que a Igreja do Senhor Jesus Cristo possa cantar, nasceu Jesus, possa glorificar a Deus e possa dizer a cada dia, Cristo Jesus é o meu Senhor, em gratidão, porque um dia o Espírito Santo gerou na minha vida um novo ser, para que eu fosse consagrado eternamente ao Senhor, como cheio do Espírito Santo. Amém. Amém.